presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Chegou salvação, chegou salvação, Ele está aqui. Chegou salvação, liberto estou, pois morreu por mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele está aqui. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Pois eu sei que Ele salvou sua palavra, nunca falhou pra mim. Inseguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação. Levou a minha cruz pra eu viver, e por isso livre sou. Minha vida sua é, eu cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Vai ficar desse lado mesmo, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Chegando no meio, né? Boa noite, igreja! Sejam todos bem-vindos, é uma alegria ter você aqui. Nós estamos começando mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você já sabe, eu vou convidar você a se colocar em pé, para que juntos nós possamos louvar com alegria, levantar a nossa voz e declarar que nós amamos, que nós somos apaixonados pelo Deus que se faz presente aqui. Esse Deus que renova nossas forças, esse Deus que estará sempre conosco. Eu convido você a erguer a sua voz para que a gente possa cantar juntos a Ele.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Renova as nossas forças. Nos dá, Senhor Deus, a capacidade de continuar e seguir cada vez mais a Tua presença. Vamos juntos declarar: pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Nossas forças que nunca irá deixar Teus filhos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Fala o Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos por estarmos aqui na Tua presença, Deus. Que seja uma alegria gigantesca para nós estar na Tua presença. Que seja algo inegociável estar na Tua presença, Pai Santo. Que nós possamos, de fato, querer estar diante de Ti constantemente. Essa música é uma música que você conhece bem, eu tenho certeza. E convido você possa declarar juntos que nós não precisamos de nada além da presença do nosso Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Erga sua voz. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde.
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o nosso prazer, Senhor Jesus, estar reunidos aqui na tua presença, Deus. Não existe nada mais que nós necessitamos, Pai. Somente isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Pai. Recebe a nossa adoração. Nós nos derramamos diante de ti, Senhor, e reconhecemos que nós necessitamos de ti, Pai. Se faz presente nesse lugar, Senhor Jesus. O que nós mais queremos é a tua presença, Senhor. Você a declarar: No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 11, diz assim: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Esse versículo foi escrito no contexto do pecado de Davi. E ele temia naquele momento perder a presença do Senhor, porque ele reconhecia que a posição dele não significava nada sem a presença de Deus. Nada do que nós somos significa alguma coisa sem a presença de Deus na nossa vida. É a coisa mais importante que nós temos. E a única coisa que é inegociável para nós, que nós não podemos perder de jeito nenhum. E é isso que nós estamos declarando nesse momento. Que a presença do Senhor Jesus na nossa vida é a coisa mais importante que nós temos. É a coisa mais importante que nós temos. É por isso que nós existimos. E eu convido você a cantar nesse momento que a presença do Senhor é a coisa que você mais quer, que você mais anseia, que é o seu prazer estar na presença dele. Vamos juntos declarar: tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença aqui no meio de nós, Pai Santo. Que ela seja real e verdadeira na nossa vida, todos os dias, Pai. Amém, Senhor Jesus. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Nós somos o teu corpo, Senhor Jesus. Nós possamos ser instrumento nas tuas mãos para realizar a tua vontade, Pai Santo. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentas. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Nós somos a Igreja Batista Campus Manaus. Nós existimos para tornar Cristo conhecido. É por essa razão que nós estamos aqui, para revelar a justiça de Deus, para revelar a paz de Deus. O nosso viver deve revelar essas verdades, porque assim o reino de Deus se faz presente na terra. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino.
Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Pega essa voz e declare. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. O teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentas. Então o mundo inteiro verás o poder do grande Rei. Eu convido você a cantar isso mais uma vez. Convido você a declarar essa verdade junto comigo. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentas. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Ó Senhor Jesus, nós queremos fazer parte disso, Senhor. Nós não queremos que seja simplesmente uma frase legal da nossa igreja, mas que o nosso viver seja realmente útil para tornar o Teu nome conhecido, Senhor Jesus. Que o nosso desejo de pregar o Evangelho, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que prega a libertação, a cura, o arrependimento e a salvação, Senhor Deus, seja algo legítimo dentro de nós, Pai. Nós queremos, Deus, que seja algo inegociável. Nós não queremos tentar deturpar a Tua palavra para que seja confortável para nós, mas nós queremos nos adequar à Tua verdade, Deus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, mesmo que isso signifique perder amigos, mesmo que isso signifique perder família, ou perder uma oportunidade que o mundo enxerga como algo maravilhoso, mas nós preferimos estar na Tua presença, seguindo, Senhor Deus, os Teus passos. É isso que nós queremos, Deus. Que isso seja algo real dentro de nós, Pai. Que seja um clamor ardente dentro do nosso coração, Pai. É isso que nós oramos a Ti. É por isso que nós cantamos. E é por isso que nós estamos aqui neste lugar, reunidos por meio do Teu santo, santo, santo e poderoso nome, Deus. Amém, Senhor Jesus. Você pode sentar. Que bom que você veio a esse lugar. Que bom que você está aqui. Que alegria receber cada um de vocês. Bom, Charles, me ajuda, por favor. E nós vamos continuar louvando. Nós temos muitas razões. Obrigado. Tudo certo. Nós temos muitas razões para louvarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor. Tem muitas coisas acontecendo em nossa igreja. Talvez você esteja chegando a essa igreja ainda.
conhecendo um pouco, se adaptando, mas talvez você não saiba, mas ao longo da semana, nossa igreja se reúne, mas ela se reúne em modelos de pequenos grupos. E quão é especial participar de um pequeno grupo. Quanto é abençoador participar de um pequeno grupo. Os pequenos grupos são uma oportunidade que a gente proporciona à nossa igreja para criar relacionamentos significativos com outros irmãos e com outros cristãos. Eles acontecem durante a semana, de terça a sábado, e nós queremos muito encorajar você a participar de um desses pequenos grupos. Isso acontece durante a semana. Talvez você passe pela nossa igreja e veja as portas fechadas, né? Ou tudo desligado, porque os pequenos grupos, eles são, como o nome diz, eles são bem pequenos mesmo, tá? São 5, 6, 9, 10, não tão mais que isso, são pequenos mesmo. A ideia é ter comunhão, é a gente orar uns pelos outros, aprender, refletir da palavra. E aí tem alguns horários que você pode se inteirar e depois você pode falar com a gente se você deseja participar desses pequenos grupos. Outras coisas que estão acontecendo em nossa igreja, e eu queria já dar um destaque especial, são algumas melhorias no nosso espaço físico, né? Melhorias no nosso prédio, a expansão, mais salas. E eu aproveito até para pedir perdão aos papais e às mamães que usam essas salas de baixo. Elas estão inutilizadas, elas estão cheias de poeira e cheias de obra acontecendo. Então não dá para você usar. Por essa razão, peço que você tenha um pouco de paciência, mas nossa igreja tem sido inundada pela poeira, né? Eu sei que algumas igrejas dizem inundada pelo Espírito, é isso aí também. Mas eu quis fazer um paralelo assim, um pouco não tão crente assim, dizer que é inundados da poeira. Mas nossa igreja tem sido pequenas melhorias, pequenos ajustes, mas nós entendemos que toda essa estrutura serve a uma missão, que é de tornar Cristo conhecido. Não é... Eu espero que Deus conserve o nosso coração a não se preocupar com a vaidade ou qualquer outra estética que não seja o real sentido de usar tudo isso que Deus nos deu para proclamar o reino de Deus, trazer esperança às pessoas, as pessoas possam conhecer Jesus e não a nossa igreja em si, mas a nossa igreja aponte para Jesus e que isso seja o alvo do nosso trabalho. E você sabe que parte dos recursos que você contribui financeiramente são dedicados, sim, a essa melhoria da estrutura física. Então, as suas contribuições financeiras, elas ajudam a manter esse trabalho, elas ajudam trabalhos missionários, elas ajudam na propagação do reino. Então, eu quero muito convidar você a louvar ao Senhor dessa maneira também. Semana passada eu entrei no carro, saindo do culto aqui, e a minha esposa me disse assim: amor, eu acho que a gente precisa começar a pensar na campanha Compre Cadeirinhas. Compre cadeirinhas. Não sei se você conseguiu entender o que significa isso. Compre cadeirinhas significa as cadeiras que nós temos não está sendo suficiente para as crianças. Nós precisamos de mais cadeiras de criança. E então esse é um bom problema. Eu espero que a gente tenha esse bom problema de precisar de mais espaço, precisar de mais estrutura, para que a gente possa receber mais pessoas. Então, Deus tem nos dado os bons problemas. Temos alguns problemas que talvez nós não gostaríamos de estar vivendo? Naturalmente que sim, temos sim. Não somos uma igreja blindada às dificuldades. Mas não há dúvida, não há como negar. O Senhor tem abençoado muito, muito, muito a nossa igreja. Muito, muito. E uma menção que eu preciso fazer é agradecimento aos voluntários. Uma turma que chega muito cedo, alguns chegam 4 horas da tarde aqui, para você ter uma noção. E alguns vêm um dia antes, limpar tudo, passar pano em tudo e arrumar tudo. Isso tudo, quem pode promover é o agir do Espírito, não é uma liderança competente que se torna capaz de fazer isso. Claro que a gente tenta cumprir o nosso papel, mas nós cremos que esse mover do coração é só o Espírito quem faz. E eu quero muito agradecer a você que tem feito parte da nossa igreja, você que tem contribuído regularmente, financeiramente com essa igreja, a você que contribui esporadicamente, nossa gratidão a você, para que você continue engajado nisso aí, nesse propósito. Tem uma frase de um livro, vou falar o nome do livro para você. O nome do livro é Simplesmente Crente.
Eu gosto muito desse livro. Tem uma frase que eu citei ontem numa outra igreja em que eu estava, que a frase diz o seguinte: todo mundo quer fazer revolução, ninguém quer lavar louça. Todo mundo quer fazer revolução, ninguém quer lavar louça. Porque quando a gente faz assim, pensar em algo, uma obra para Deus, a gente quer fazer um negócio grandioso, volumoso, impactante, radical. Todas palavras superlativas, sabe? Palavras, enfim, sim, de fato. Mas não somos nós quem fazemos o extraordinário, né? Nosso papel é nos encarregar de em tudo que fazemos. Quer comais, quer bebais, faça todas as coisas. Quer lavando louça, faça todas as coisas para a glória de Deus. Essa é a nossa convocação. Quer você esteja no trabalho, quer você esteja fora do trabalho, quer você esteja em casa, quer você esteja na academia, quer você esteja na terapia, que todas as áreas da sua vida glorifiquem ao Senhor. Que o seu namoro glorifique ao Senhor, que o seu casamento glorifique ao Senhor. E esse é a nossa convocação. Então, que nós possamos aprender a louvar ao Senhor nas pequenas atividades e também nas grandes atividades da nossa vida. Nós vamos orar e você é convidado a participar, contribuindo financeiramente. Existem dois canais possíveis para você contribuir. Um é via QR Code, que está na tela e nas cadeiras à frente, provavelmente. Outro é via envelope, que você pode contribuir. Mas participe disso. Se você tem esse desejo de fazer com que, puxa, gostaria muito que mais pessoas soubessem, ouvissem, aprendessem do Jesus que eu estou conhecendo. E eu gostaria de contribuir dessa maneira. Nós vamos orar. Senhor Jesus, por favor, Deus, que nós sejamos uma igreja obediente ao Senhor, que nós sejamos uma igreja que está de fato interessada em trazer alegria ao Senhor. Que as nossas contribuições financeiras reflitam isso, Pai. Não sejam uma obrigação, não sejam um peso, não sejam uma culpa, elas não se originem numa preocupação, mas que a nossa contribuição financeira seja uma expressão do quanto somos gratos ao Senhor. Quantas vezes temos buscado ao Senhor e temos recebido muito mais do que merecemos. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e o Senhor derramou e continua a derramar proteção, cuidado, saúde e renovo. Nós estamos aqui, Senhor, interessados em agradar ao Senhor, desejosos que o Senhor se alegre das nossas atitudes. E agora, Deus, como expressão da nossa adoração, nós desejamos contribuir como igreja. Dá sabedoria, Deus, à nossa liderança, para que nós possamos tomar decisões que sejam coerentes à expansão do Teu Evangelho. Dá sabedoria para que a gente possa administrar tudo isso de uma maneira verdadeira, sincera e que aponte para Ti e que revele quem Tu és. Usa, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você já sabe, não vai ter ninguém aqui à frente, você vai poder contribuir. Você pode fazer nesse momento. Queria convidar a Larissa, ela está aí. A Larissa vai contar um pouco de uma experiência que ela viveu semana passada. E o objetivo disso é encorajar você a conhecer um pouco mais do que Deus tem feito no nosso meio. E ela vai poder compartilhar com vocês um momento. Boa noite, igreja. Eu acho que tem um videozinho aí atrás, né? Pode passar, depois eu falo.
Meu nome é Larissa, para quem não me conhece. E essa foi uma viagem que eu fiz junto com o Luiz, que também é aqui da igreja. E o pastor pediu para eu falar um pouquinho do que foi essa viagem. Eu já fiz outras viagens pela igreja, não pela nossa igreja, mas já fui trabalhar da forma de atender as pessoas, né, os povos ribeirinhos. Mas, normalmente, eu não compartilho sobre esse tipo de viagem, porque eu acho que muitas pessoas vêm com um discurso de olha que legal que eu fiz, olha como eu salvei o mundo e fui lá e fiz alguma coisa boa. E, para mim, esse tipo de viagem não tem nada a ver sobre isso. Então, se eu pudesse falar hoje para vocês atrás de uma cortina e vocês nem soubessem quem eu era, eu falava. Mas, como não tem como, eu estou falando o que eu fiz, mas não fui eu que fiz. O principal dessa viagem foi sobre cuidar do indivíduo de forma completa, com amor, igual Jesus fez. Ele curou, né? Mas o principal era falar do amor dele. Porque o que vale você ser curado, o que vale você ganhar o mundo inteiro, como diz lá em Marcos, né? Mas perder a sua alma. Então, o principal ali era mostrar o amor de Deus. E também cuidamos. Então, a viagem é sobre isso. E é a primeira coisa que eu gostaria de falar. E eu sou uma pessoa bem prática, né? Quem me conhece aqui, eu sou uma pessoa que você fala, Larissa, tem que fazer isso, 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 e eu vou fazer. Inclusive, até quando o pastor me falou, estou aqui calculando os minutos, porque eu não quero atrasar a pregação, porque amanhã é segunda-feira e ninguém quer um momento muito extenso. Então, eu anotei 3 pontos principais sobre essa viagem e o que eu aprendi nela. Porque sempre que eu vou para uma viagem assim, eu penso, o que eu vou aprender com isso? O que eu estou fazendo? Eu não vou só porque eu quero ir e vou sem pensar. Não, eu tenho que aprender alguma coisa ali. E eu aprendi 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa foi quando surgiu a viagem. O pastor falou comigo, Larissa, tem uma viagem num barco e está precisando de dentista, quer ir? Foi só isso. Eu fiz, tá. Eu acho que nem o pastor acreditava que eu fosse. Porque ano passado eu estava trabalhando muito. E aí a primeira lição. Se você está trabalhando muito, vivendo loucamente, que você não tem nenhum tempo para Deus, eu sugiro que você repense como você está vivendo. E a primeira coisa que Deus tem falado, apesar de eu ser bem prática, irmãos, eu sou também emotiva, eu convivo com essas 2 personalidades. Se eu chorar aqui, não me julguem. Mas a primeira coisa que Deus tem falado comigo desde o ano passado, e essa viagem culminou nesse aprendizado, é redima o seu tempo. O que você tem feito da sua vida? Não como uma cobrança. Não é como uma cobrança. Hoje mesmo, antes da gente vir para o culto, quem está trabalhando no culto, a gente ora lá em cima. E o pastor falou exatamente isso. Se for para servir com cobrança, como uma mera obrigação, é melhor que você nem sirva. Mas quando a gente entende o reino de Deus, a gente precisa entender o que a gente está fazendo da nossa vida. O que você está fazendo da sua vida? Se você não tem tempo para nada das coisas de Deus, eu sugiro que você repense. Porque eu estava vivendo assim. E a partir de momentos com Deus, eu fui redimindo o meu tempo. Ainda não sou a melhor pessoa para falar sobre tempo. Eu sou bem enlouquecida com coisas de trabalho. Mas Deus tem curado a minha vida. E poder ir para essa viagem, começou ali a transformação de Deus na minha vida. Começou com um pastor falando comigo na igreja, e eu falando, tá bom, eu vou. Então foi a primeira coisa que eu ratifiquei no meu coração. O nosso tempo. O que você tem feito com o seu tempo? A segunda coisa é que Deus faz acontecer. Eu não sabia nada da viagem. Literalmente, eu sabia que eu ia para um barco que ia atender, eu sou dentista. E eu ia atender alguém. Mas eu não sabia nada com quem que eu ia, qual a igreja, quando ia ser, não sabia. E aí eu fiz, eu sou dentista, vou me preocupar em levar escova de dente e pasta. Então, eu vou comprar isso e vou levar para a viagem. Aí eu fui no comércio que vende atacado e fui comprar umas escovas. Só que eu não me preparei tanto para ir para essa viagem, então eu comprei alguns pacotes. E aí, conversando com o Luiz, ele falou, Larissa, a gente vai em 7 comunidades. Ponto. Era mais uma informação que eu sabia. E aí eu comprei alguns pacotes, e aí quando eu comprei, eu olhei e eu fiquei com vergonha. Eu fiz, meu Deus, eu vou aparecer com a minha mala e uns 5 pacotes de escova de dente, não vai dar para nada. Então, eu fiquei assim, o que eu faço? Aí eu coloquei no meu Instagram. Eu fiz, gente, eu vou numa viagem, eu preciso comprar escova de dente, quem quiser me ajudar, ajuda.
Irmãos, eu me senti na pesca maravilhosa. Eu nem acreditei. Pessoas que não têm nada a ver com a igreja começaram a contribuir. E eu não botei meu Pix, eu não botei nada. Eu só falei, sim, quem quiser, fala comigo. Um monte de gente começou a falar comigo no Instagram, no direct. Me manda seu Pix que eu quero te ajudar. Me manda que eu também quero ajudar. E eu fiz, gente, esse pessoal é doido, né? Porque eu, particularmente, não dou meu dinheiro para qualquer coisa, não. E eu fiz, como assim? E aí eu vi que Deus faz acontecer. Não é sobre a gente. Deus faz acontecer. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. E Ele usou tanta gente aleatória do trabalho do meu marido, pessoas que eu nem falo tanto, começaram a contribuir com a viagem. Eu só sei que eu levei quase 30 quilos de pasta e escova de dente, que eu tive que fazer um vídeo falando, gente, não precisa mais doar, que eu não vou saber prestar contas mais, eu não sei fazer essas coisas, por favor, parem. Então, tiveram algumas pessoas que eu pedi para não doar. E essa foi a segunda lição. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E eu sei disso, eu cresci ouvindo isso na igreja. Mas quando a gente se coloca ali naquele lugar para ver Deus fazendo, é incrível. Eu não quero chorar, não sou essa pessoa. E a última coisa que eu anotei é seja relevante. Quando eu me disponho a ir para uma viagem assim, eu não vou só para ter uma experiência ali. Ai, que legal, vou nos povos ribeirinhos ter alguma experiência. Eu quero ser relevante. E para você ser relevante, você precisa fazer alguma coisa. E foi uma das coisas que me admirou na igreja que veio. Na verdade, eram irmãos da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, da igreja de Itaipu. E eles trouxeram literalmente 2 toneladas de medicamento. 2 toneladas. Quando eles chegaram, e eu vi tantas malas, eu fiz, que povo doido, trouxe tanta roupa para cá. E aí eu fui entender que eram medicamentos. Eles trouxeram literalmente 2 toneladas de medicamento. Óculos, sandália, para doar lá e para fazer transformação. Então, chegaram pessoas que fizeram barulho naquele lugar. Né? Eles transformaram e cuidaram, de fato, das pessoas que estavam ali. E isso me fez entender o quão relevante a gente pode ser. E ali, depois, quando eu surgi naquela viagem, eu entendi que foi essa igreja que tem contato com a Igreja Batista de Parintins. E eles fizeram uma parceria com a prefeitura, porque a prefeitura cedeu a UBS Fluvial, Lígia Loyola, e a gente atendeu na UBS. A igreja trouxe todo o equipamento e a gente atendeu dentro dessa UBS Fluvial e fomos em 7 comunidades próximas a Parintins. E lá eu encontrei uma população muito esquecida. Parintins não, né? É grande, tem organização, mas essas populações ribeirinhas próximas são muito esquecidas em relação a cuidado, em relação a medicamento, à saúde, em relação a ouvir sobre o amor de Deus também. E, para mim, ali não eram pessoas que são um cenário. Foram pessoas que eu conversei, que eu amei, que eu fiz amizade. São pessoas que eu tive um carinho, uma troca. Então, ali eu pude ver que Deus ele nos chama para trabalhar da forma dele, né? Onde for. Então, igreja, hoje, depois desses 3 aprendizados em relação ao seu tempo, em relação a que Deus faz acontecer quando Ele quer, e você ser relevante, eu deixo o questionamento: o que você tem feito? Deus nos chama para ser intencionais. Intencionais. Com o que você está gastando o seu tempo? E ali eu pude ver o reino de Deus transbordando, no sentido mais amplo da palavra. O tempo, ele urge. E são pouquíssimos os ceifeiros. E isso não é uma frase que eu estou inventando, né? Tem na Bíblia e sempre foi assim. Eu não sou desocupada, irmãos, pode ter certeza. E Deus ele não chama pessoas desocupadas para estar aqui. E o meu chamado, eu tenho certeza do meu chamado. Ele não é de dedicação exclusiva ao campo missionário, mas o meu chamado envolve eu ser dentista. Envolve meu marido ser militar. E a gente está aqui hoje. E eu ter chegado naquelas pessoas através da minha profissão. E foi uma das coisas na viagem que eu ouvi muito Deus falando, que Deus ele não transforma, ele não mudou o caminho de Paulo quando ele aceitou a Cristo, né? Ele continuou na estrada de Damasco e ele continuou indo para o mesmo lugar quando ele conheceu a Deus, mas Deus transformou o caráter dele. Então hoje Deus me usou como dentista. E usou várias pessoas nessa viagem, como pedagoga, psicóloga, pessoas que eu nem sei a profissão, mas estavam carregando caixa, medicamento e fazendo as coisas acontecerem no reino de Deus. Então, você pode, sim, transformar o local que você está, ali, aquelas comunidades, aqui, no seu trabalho, ao redor. Você só precisa ouvir a voz de Deus e ser intencional.
E eu queria deixar Atos 10, 38 para encerrar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Então, Deus, quando Ele nos dá autoridade da parte dEle para estar falando, Ele transforma qualquer lugar. Seja a sua família, seja os povos ribeirinhos, sejam os gaúchos, sejam os nordestinos, seja quem for. Né? Deus, Ele transforma. Mas eu deixo o questionamento, o que você está fazendo? Deus quer que você seja intencional. Não é só para vir, ouvir a palavra dEle e sair daqui como mais um domingo. Ele quer que você seja intencional. E essa viagem, para mim, transformou isso dentro do meu coração. Então, eu peço a Deus para ter misericórdia de cada um aqui e que Ele possa estar usando você como usou a mim e transformando a vida de quem quer que seja. Obrigada. O meu intuito em pedir para a Larissa contar isso é porque eu sei que Deus, Ele usa essas histórias para falar com a gente em algumas coisas que a gente acha que talvez Ele não falasse. Então, você já sabe que Deus falou com você aí, né? Você já entendeu que Deus, se você tem algo para entregar também? Pois é, o Senhor conta com você nesse propósito. Não porque Ele precisa. Na verdade, você vai ver que o necessitado não é Ele. O necessitado nisso tudo somos nós. Somos nós quem somos transformados quando obedecemos. Então, não é sobre fazer grande revolução, é sobre lavar a louça. Você entende agora? É sobre servir ao Senhor no pouco que Ele tem nos colocado, porque quem faz a revolução é Ele, aí o resultado é com Ele. E eu quero convidar você a ir para o livro de Gálatas, para a gente continuar a meditar no texto que nós temos sido desafiados a pensar. E eu estou no capítulo 2, mas antes de a gente ler Gálatas capítulo 2, eu quero fazer uma convocação. Pedro vai colocar sobre o conectar para a gente na tela. E o que é o conectar? O conectar é uma oportunidade que você tem de se envolver na vida da nossa igreja, de você conhecer um pouco mais como as coisas funcionam. Você quer servir na nossa igreja, você quer se inteirar, você quer colocar a mão na massa. O conectar é um passo muito importante que você precisa dar em nossa igreja. Ele vai acontecer, são 4 encontros, todos eles são domingo pela manhã, de 9 às 11. Dia 14 de setembro, o primeiro encontro, o segundo encontro, dia 21, terceiro, dia 28, e o 4º encontro, no dia 5 de outubro. Então, você que está orando ao Senhor, Deus, estou pensando em alguma igreja, me envolver, quero conhecer, quero me inteirar. Essa é a oportunidade que você tem. Essa é a oportunidade que você tem de fazer as perguntas que você tem, de trazer as suas questões e se envolver mais nessa obra de tornar Cristo conhecido. E a partir desse passo você vai passar a se inteirar das programações da igreja, dos bastidores, porque nós vamos ter você mais perto da gente. Tem um QR Code que você precisa, se você tem o interesse de se inscrever, você precisa apontar a câmera para esse QR Code, para que você faça a sua inscrição. Nesse primeiro momento, a gente precisa de 2 informações suas, o seu nome e o seu número de WhatsApp, para que a gente possa entrar em contato com você e te passar as informações que você precisa. Tá bom? Conectar, se você tem o interesse, aponta a câmera do seu celular, faz o QR Code. Se você, por alguma razão, tem alguma dificuldade em pegar o QR Code, vão ter a Kelly, está aqui, Kelly está ali atrás, Kelly vai estar aqui na recepção, e ela vai poder te ajudar a fazer a inscrição se você precisar. Tá bom? Então, é muito importante, você que está chegando à nossa igreja, quer conhecer um pouco mais, quer se inteirar de um pouco mais, eu aconselho você a fazer o Conectar, e eu tenho certeza que vai ser muito especial para você, como tem sido para a gente. Feito esse convite, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Bom, se você veio, Deus te abençoe. Vai dar tudo certo hoje. Vou até tomar água, né? Eu nem costumo tomar água, mas vou tomar água, que essa aí vai precisar. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um texto extremamente difícil, mas extremamente relevante. E eu espero que você entenda um pouco mais agora. Gálatas capítulo 2, versículo 11.
Diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Versículo 15, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 16 ainda diz assim: assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei de Cristo... Desculpa, eu acho que eu peguei errado aqui. Deixa eu ler o 21 mais uma vez. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu inutilmente. Essa é a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Ela é considerada uma das primeiras cartas que a gente tem registro que o apóstolo Paulo escreveu. Os estudiosos acreditam que essa carta foi escrita à igreja da Galácia por volta do ano 50 depois de Cristo. Ou seja, 20 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então era um tempo ainda recente, né? Daquele grande episódio. Mas para que você entenda o que está acontecendo aqui, a igreja estava correndo um sério risco de se dividir. Na verdade, todas as igrejas correm um sério risco de se dividir. A divisão é uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, ela pode acontecer na nossa da igreja. E Satanás luta por isso. Então essa igreja estava passando por um momento muito difícil, porque ela estava correndo um sério risco de se dividir. Porque eles estavam perguntando: qual é o modo correto de viver o Evangelho? De que maneira eu posso viver o Evangelho? Como é que eu posso ser aceito por Deus? Era mais ou menos essa discussão aí em torno. E tinham dois grupos. De um lado, um grupo de mestres que eles haviam se rendido a Jesus. Eles reconhecem Jesus como Senhor, mas eles também querem trazer algumas práticas do judaísmo. Eles reconhecem que Jesus é o Senhor, mas eles querem continuar cumprindo algumas práticas que eles haviam obedecido na lei de Moisés e haviam trazido do judaísmo. Então eles estão querendo dizer assim: olha, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador, mas eu ainda preciso me esforçar muito para completar a salvação. Eu preciso fazer algumas coisas para que a salvação seja completa. Então esse era um grupo que tinha, vamos dizer assim, o espírito dos judaizantes. Eles criam em Jesus, Jesus era o Senhor da vida deles, mas eles achavam que eles precisavam se esforçar para cumprir algumas leis, para que assim a salvação deles pudesse ser completa. Mas por outro lado tem o apóstolo Paulo. É um missionário, plantador de igrejas, e que fundou a igreja da Galácia um pouco antes. E ele chama esse grupo que está começando a agir dessa forma de insensatos. Ele chama aqueles homens, ele dá uma palavra muito dura, ele diz assim: olha, por que vocês estão se deixando seduzir por esse evangelho? Por que vocês estão inclinados a querer praticar, a confiar em Jesus e continuar nas práticas antigas do judaísmo? Por que Paulo fala isso? Por que Paulo dá uma chacoalhada e diz assim: vocês são insensatos, vocês não estão conseguindo perceber? Por que isso é tão grave? Talvez a gente não consiga entender o porquê que Paulo está tão chateado. Porque, na verdade, para que eu e você sejamos salvos, o único desempenho importante é o desempenho de Cristo.
É o que Cristo fez por mim e por você. É isso que importa. E a morte de Jesus, a vida e a morte de Jesus, é a única coisa que verdadeiramente importa para alguém ser aceito por Deus. Os nossos esforços, eles não nos aproximam de Deus. Os nossos esforços não podem completar a nossa fé, ou não podem completar a nossa salvação. Por que isso é tão importante? Claro que nos dias de hoje esse problema aparece um pouco diferente. Naquela época eram espíritos judaizantes, ou seja, eles confiavam em Jesus, mas queriam continuar praticando as leis cerimoniais, eles queriam continuar praticando a circuncisão, que eram todas práticas do judaísmo. Mas por que isso é perigoso? Por que isso nos acomete? Claro que esse evangelho que apresenta Jesus e mais alguma coisa, ele está conturbado. E Paulo está dizendo, isso não é evangelho. Existem muitas práticas de fé e às vezes, bem intencionado que possamos ser, nós dizemos assim, olha, eu preciso confiar em Jesus, mas eu preciso fazer boas obras. Se você crê nisso, você não crê no evangelho. As boas obras têm o seu papel, mas não são suficientes para levar você a ser aceito por Deus. Porque só Jesus é digno, você não é digno. Não queira achar que você precisa de Jesus, mas você tem que fazer um esforço para completar o que Jesus fez. Não, o que Jesus fez é completo, é suficiente. Você precisa confiar no que Ele fez, para que a sua vida possa ser aceita por Deus. Percebe que tem muitas vezes, nós vivemos em ambientes evangélicos, mas nós não compreendemos o que é o evangelho. Nós temos uma imagem muito distorcida do evangelho. Nós aceitamos qualquer vídeo que se chega no YouTube para a gente, mas a gente não tem o filtro do que verdadeiramente é evangelho. Porque o nosso evangelho é um evangelho que foi deturpado. Por isso que Paulo está muito preocupado. Porque parece que aquela igreja que havia sido ensinada do verdadeiro evangelho, agora ela está se deixando corromper com algumas práticas, com alguns hábitos que eram de um outro cenário, de um outro momento, que tinham o seu papel, mas que agora, após a ressurreição de Jesus, perderam o seu valor. Mas a questão é, essa igreja estava começando a se dividir, porque existiam esses dois grupos de pessoas. Aqueles que estavam com práticas judaizantes e Cristo, e aqueles que estavam confiando plenamente em Cristo e ponto final. Mas agora aqui no capítulo 2, Paulo aumenta a pressão sobre o confronto com essa igreja. E aquele dilema não era um dilema somente dos irmãos da Galácia, mas parece que o grupo de apóstolos havia sido contaminado também por esse falso evangelho. E aí a coisa pega. Parece que agora Paulo percebe que dentro do corpo apostólico haviam alguns que estavam cedendo a essas práticas judaizantes. Por isso que no versículo 11 Paulo escreve o seguinte: quando, porém, me acompanha no versículo 11, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Bom, você que é cristão, está aqui na igreja, quando lê esse texto, o que você acha que é me opus a ele cara a cara? É isso que você entendeu. Ele se opôs a ele cara a cara. Chamou o cara para uma conversa difícil, de frente. Vem aqui, vamos conversar. Por quê? Porque Paulo considerava que a atitude de Pedro era condenável. Está aí no texto bíblico. Preste atenção. Eu não sei se você sabe quem é Pedro na história bíblica. E eu não sei se você sabe quem é Paulo na história bíblica. São dois graúdos na fé, né? A gente fala, dois gigantes da fé. São caras enormes, com uma bagagem de ministério incrível. Bom, Paulo é um apóstolo de segunda ordem, não de segunda ordem, mas de segundo momento, porque o apostolado de Paulo ele recebeu no caminho, como a Larissa falou. Diferente dos demais apóstolos, ele não conviveu no ministério terreno de Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para ele fisicamente, corporeamente, mas Paulo é chamado no segundo momento. Paulo teve um encontro com Jesus após essa ressurreição e ele foi alcançado por Jesus.
Por isso que algumas pessoas questionavam, será que Paulo é apóstolo mesmo? Porque os 12, eles viveram com Jesus, eles eram amigos de Jesus, eles viram pessoalmente os milagres de Jesus, mas Paulo não teve essa relação com Jesus. Então eles começavam a tentar esvaziar o testemunho de Paulo, para que esvaziando o testemunho de Paulo, eles pudessem esvaziar o que Paulo vai dizer, o que Paulo tem para ensinar. Então, por isso que no capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala do seu testemunho. E aqui uma lição muito importante que a Larissa nos fez um favor de lembrar. Quando você contar o seu testemunho, e quando você precisar falar do seu encontro com Jesus, que isso aponte para Jesus, não para você. Porque geralmente, quando nós falamos sobre o nosso encontro com Jesus, geralmente nós apontamos para dizer para as pessoas como nós somos incríveis. E Paulo conta o seu testemunho para que ele aponte não para como ele é incrível, quanto ele mudou, mas para apontar o quanto Cristo pode transformar a vida de alguém. Como é poderoso o Evangelho de Jesus que transforma. Por vezes nós cercamos os nossos testemunhos falando sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós, e nada sobre Cristo. Isso não é testemunho. Isso não é Evangelho. Você está usando uma capa do Evangelho, mas para apontar para você, para as suas vaidades, para apontar para as suas virtudes, para como você é especial. O objetivo do testemunho não é para apontar para mim. O objetivo do testemunho é que eu use a minha vida e que eu aponte para Cristo. Que as pessoas passam a ter interesse por Cristo. E por isso que esse testemunho que foi contado, o objetivo não é apontar para Larissa, mas para que você possa ver o que Cristo faz quando tem pessoas disponíveis a ouvi-lo e obedecê-lo. Mas o fim de todas as coisas é Cristo. Então, Paulo está, no capítulo 1 ele fala sobre defende seu apostolado, ele fala do seu testemunho, e aí no capítulo 2, que nós lemos semana passada, nos primeiros versículos, ele diz que ele voltou para Jerusalém, para um encontro com Pedro, Tiago e João. Ele vai para um encontro em Jerusalém para conversar com eles sobre esse evangelho que eles estão discutindo. Eles precisam ter uma unidade na pregação do evangelho, para que não tenham esses dois grupos na igreja, para que tenham um único evangelho que alcance essas duas realidades. E aí Paulo fala sobre como nós somos salvos pela fé. Paulo fala ele prega o evangelho na frente dos apóstolos, e esses líderes, Pedro, Tiago e João, confirmam o que Paulo está dizendo. Eles estão de acordo com o evangelho pregado por Paulo. Agora, no início do capítulo 2, ele diz que teve inclusive a bênção de Pedro, Tiago e João, para que ele continuasse a pregar o evangelho. Mas agora no versículo 11, ele parece que muda a mesa. Ele muda um pouco o foco. Primeiro, ele coloca Pedro como alguém que está ao lado dele. Mas agora, a partir do versículo 11, ele coloca Pedro como alguém que se opõe a ele. Ou ele se opõe a Pedro. Detalhe, aquilo que eu falei para você. Pedro é um apóstolo que tem mais tempo com Jesus. Pedro caminhou fisicamente com Jesus. Pedro é um daqueles discípulos amigos diretos de Jesus. Se nós fôssemos considerar uma espécie de hierarquia, que não existe, mas se nós fôssemos considerar, Pedro é maior que Paulo. Pedro tem uma importância maior, uma ascendência maior, mas esse não é o caso. Nas duas ocasiões, o que importa para Paulo é, acima de qualquer coisa, o evangelho. Paulo faz uso do evangelho para repreender Pedro. Paulo está confrontando Pedro, dizendo que ele é alguém com duas caras. É complicado isso. Mas se a gente quiser usar uma palavra bonita, Paulo está acusando Pedro de ser incoerente na sua conduta. Acho que fica melhor, né? Fica pesado dizer que Pedro tinha duas caras. Mas olha o versículo 11. Quando Pedro veio a Antioquia, eu me opus a ele, cara a cara, por sua atitude condenável. Mas que atitude condenável é essa? Versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha que interessante. Agora, tentando explicar a atitude de Pedro para que você entenda. Pedro, um judeu,
criado no judaísmo, com todos aqueles preceitos judaizantes, Pedro teve uma revelação de Jesus. Deus fez descer um lençol com todos os alimentos que eram proibidos de o judeu comer. E esse lençol, essa narrativa está em Atos. E esse lençol que desceu com todos os alimentos que eram proibidos de judeus comerem, a Bíblia diz que ele ouviu uma ordem que dizia assim: Pedro, mate e coma. E ele sabia que aquela revelação era do próprio Deus. O próprio Deus havia falado com ele. Então, a partir daí, muita coisa mudou. Ele começou a comer aquelas comidas que antes eram cerimonialmente impuras para os judeus. A partir dessa revelação, logo no episódio seguinte, ele tem um encontro com Cornélio. Cornélio é um gentil que se converte a Jesus e que tem sua vida transformada. Então, esses dois episódios mudam a cabeça de Pedro em relação aos alimentos. Lembra, Pedro é um judeu e Pedro não come. E o judeu não come, ele tem muita seletividade nos alimentos. Mas agora, por que isso acontece? Porque eles entendiam que eles tinham que chegar diante de Deus, um Deus santo, de maneira pura. E aqueles alimentos eram considerados impuros. Mas agora, com a morte de Jesus, a purificação não está no que comemos, mas a purificação de quem nós somos está em Cristo. É Cristo quem nos purifica. E se Cristo nos purifica, nós não somos mais impuros. Essa é a questão. Então agora, o que ele precisa confiar é no sacrifício de Jesus que o torna puro. Essa é a questão. Mas Pedro, então, venceu essa barreira. Ele já passa a comer os alimentos que eram dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Só que o que acontece é que, quando ele está na igreja de Antioquia, que é uma igreja gentílica, começa a vir um grupo de judaizantes, liderados por Tiago, e quando eles começam a se aproximar, Pedro está comendo de boa com os gentios, comendo de boa. Quando eles começam a se aproximar, Pedro se afasta. Opa, parou. Não, que isso, eu não. Pedro agora começa a se sentir um pouco pressionado por esses irmãos judaizantes. E ele começa a se afastar dos gentios. E ele começa a dar uns passinhos para cá, uns passinhos para cá, para começar a evitar esses irmãos. E aí que a coisa pega. Porque Pedro não está agindo por convicção. Pedro está agindo só por conveniência. Quando Paulo percebe que o Pedro está começando a se afastar desse grupo, pior. O pecado de Pedro é contagioso. Porque no versículo 13, se eu não estou enganado, vamos ver o que diz o versículo 13. Cadê o 13? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Ou seja, a atitude de Pedro como um líder contaminou os demais. E eles também começaram a se afastar do grupo. E deixar um grupo de gentios para um lado e começar a fechar a panelinha dos judaizantes. Quando Paulo percebe isso, Paulo acusa Pedro de hipocrisia. Porque ele está dizendo: Pedro, você não está vivendo conforme a verdade do Evangelho, que você mesmo prega. Porque o que Jesus prega é que não existe diferença entre gentios e judeus. Cristo quebrou essa barreira. A outra contradição é: Pedro, Deus já tinha revelado para você, e você já tinha aceitado o Evangelho que tinha sido pregado em Jerusalém, e você concordou que não existe essa diferença. Por que agora que você está colocando essas diferenças, querendo colocar um grupo como mais especial por ter algumas práticas a mais? Não existe. O que nos aproxima de Deus, o que nos torna aceitáveis a Deus, é o que Jesus Cristo fez na cruz. E isso é suficiente, ponto final. O que acontece é que a atitude de Pedro, ela é motivada pelo medo da crítica e não pela fidelidade ao Evangelho. Pedro está muito preocupado se esses irmãos vão criticá-lo, o que eles vão achar. Então, Pedro está agindo por conveniência. E aí, algo que fica para a gente: quem de nós nunca agiu por conveniência em algum lugar? Em determinado lugar, a gente age de uma determinada maneira, a gente se comporta de determinado jeito, mas quando nos é conveniente, em outro ambiente, a gente age de outra maneira, a gente tem um outro tipo de atitude.
Não porque nós respeitamos os protocolos, mas porque nós queremos a aceitação das pessoas. Porque nós queremos ser bem visto pelas pessoas. Nós, na verdade, estamos preocupados em aceitação e não em ser fiéis ao Evangelho. Por isso que existem essas práticas diferentes. É mais conveniente que eu haja desse jeito nesse determinado momento, e é mais conveniente que eu haja daquela outra maneira. A gente que está preocupado em manter a nossa boa impressão, por vezes a gente se esquece de ser fiel ao Evangelho. Mas existe uma outra coisa aí, uma segunda coisa na história. O orgulho racial. Pedro, ele era um judeu e foi incrustado na criação dele de que os gentios eram impuros. E, portanto, no fundo ele carrega e nutre de que os gentios são gente menor. Eles são racialmente inferiores. Então Pedro está permitindo que as diferenças culturais ganhassem mais importantes que a unidade do Evangelho. E aqui eu preciso fazer uma culpa. A nossa igreja começou com um grupo de parentinenses que veio morar em Manaus. E no primeiro momento, esse grupo de parentinenses, eles fizeram exatamente o que Paulo está lutando contra. A gente se fechou e a gente achava que os parentinenses eram mais santos que o manauara. E nós achávamos que só nós éramos competentes, só nós sabíamos fazer. Mas ninguém falava isso declaradamente. Não é que tinha uma reunião e a gente falava isso. Mas nós achávamos que nós sabíamos fazer. Por isso que Paulo teve uma conversa muito dura com Pedro. Pedro, você acha que por você ser judeu, você é superior aos gentios? Isso precisa ser quebrado, porque isso não é evangelho. E aqui chega num ponto que a gente talvez não perceba. Se nós não tivermos cuidado, é muito natural que a gente se aproxima de quem concorda com a gente. Não é verdade? A gente gosta de conversar com quem concorda com a gente. Mas muito cuidado, porque nesse concordar a gente pode fechar uma panela e achar que só esse grupo é crente e os outros não são. E que nós somos superiores aos outros. E que nós temos práticas mais santas do que os outros. E que os nossos louvores são melhores do que os outros. Talvez o que você precisa que aconteça com você seja o que Paulo fez com Pedro. Chamar você no versículo 11 diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. A atitude de Pedro é tão influente que ele começa a contagiar os outros. Por isso que Paulo chama a atenção dele publicamente. É o que diz no versículo 12. Olha o que diz no versículo 12. Pois antes de chegarem, da parte de Tiago, eles comiam com os gentios. Porém, quando chegaram, afastou-se e separou dos gentios por meio dos que eram da circuncidão. Por meio dos que eram da circuncidão. Versículo 13. Por favor. Os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Paulo vai chamar a atenção de Pedro na frente de todos. Você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu. Portanto, como você pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Por que Paulo repreende publicamente? Porque o pecado de Pedro havia sido público e estava contagiando todo mundo. Então ele precisa estancar isso, para que o testemunho de Pedro seja corrigido e não influencie os demais. Então ele precisa declarar de maneira pública isso aí. Mas existe uma lição muito profunda aqui, que você e eu precisamos guardar. Quando é que nós podemos chamar a atitude de nossos irmãos? E como fazer isso de maneira bíblica? Como é que a gente pode confrontar alguém por meio do Evangelho?
A explicação está no versículo 14, quando Paulo faz isso com Pedro. Ele diz assim: quando você ver o seu irmão, que ele não está andando de acordo com o Evangelho, você tem a responsabilidade de alertá-lo e de repreendê-lo, biblicamente, amorosamente, em nome de Jesus. Não é o seu achismo que prevalece. Você não tem que pensar, será que eu vou chamar porque eu não gostei? Não é se você gosta ou se você não gosta. O que importa é, o seu irmão está andando de acordo com a verdade do Evangelho? O padrão é o Evangelho. Essa é a régua. Geralmente quando a gente briga lá em casa, e a gente briga assim lá em casa, a gente diz assim: poxa, você me feriu, eu não gostei, você me machucou, você me diminuiu. Paulo não está brigando porque feriram o ego dele, porque diminuíram ele. Ele está dizendo: Pedro, você está diminuindo o Evangelho. O parâmetro é o Evangelho. Não é pessoal. Mas eu tenho a responsabilidade como apóstolo e alguém que ama o Evangelho de Jesus a viver de acordo com o Evangelho. Não é sobre gostos pessoais, não é sobre preferências pessoais, não é sobre achismos. É sobre... Você tem visto as pessoas do seu pequeno grupo viverem de acordo com o Evangelho? O que torna você apto a confrontar alguém não é porque você é perfeito, mas se você está disposto e comprometido a viver uma vida de acordo com o Evangelho, você tem sim autoridade para confrontar a vida do seu irmão, para que ele também ande de acordo com o Evangelho. O Evangelho é o parâmetro. Porque caso contrário, se você não o fizer, você está dizendo que você ama menos o Evangelho. E se importa mais com a relação de vocês. Tudo bem você se importar, mas biblicamente falando, se você o ama verdadeiramente, o Evangelho é redentor para isso. É muito comum as pessoas dizerem: eu não quero confusão, eu não quero falar, porque eu gosto muito dela, porque ela é uma amiga muito preciosa para mim. Mas Paulo está dizendo que o foco dele é o Evangelho. E que ele ama verdadeiramente mais a Cristo do que Pedro. E que Pedro precisa ser colocado no trilho, de acordo com o Evangelho. Porque ele ama o Evangelho de Jesus. E se ele abrir mão do Evangelho, ele abre mão de Cristo. Eu espero que isso seja guardado no seu coração. E que você entenda que você tem responsabilidade sobre a vida dos seus irmãos, sim. E por favor, viva o Evangelho. Uma coisa é coleguismo, outra coisa é discipulado na vida de Jesus. Pedro foi repreendido, mas com a linha do Evangelho sendo colocado. O Evangelho é a verdade que está posta, e tudo mais que nós fizermos precisa estar de acordo com o Evangelho. E nós devemos pensar nas implicações que o Evangelho causa. E o Evangelho tem muitas implicações. O Evangelho vai mexer no seu pensamento, o Evangelho vai mexer no seu sentimento e no seu comportamento. E tudo isso precisa ser alinhado ao Evangelho de Jesus. A verdade do Evangelho, ela está posta e ela se opõe muito aos nossos achismos. A vida cristã, na verdade, é um processo contínuo de realinhamento, em que a gente passa a colocar tudo em conformidade ao Evangelho. Eu preciso avançar com você no versículo 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também cremos em Jesus por meio para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. O que Paulo está querendo dizer, olha, se vocês quiserem viver de acordo com a lei, vocês jamais serão considerados justos, porque a lei é o padrão de Deus.
E ninguém consegue viver no padrão de Deus. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos praticar tudo que a lei nos ordena. Nós não conseguimos andar nesse nível em que a lei nos exige. Então, se você quiser seguir perante a lei, o que vai acontecer é que você nunca vai conseguir completar a lei. E você vai viver um fardo de culpa, de pesado, de se sentindo oprimido pela lei. O que você tem que entender é que o que justifica, o que torna você apto e aceito por Deus, é o sacrifício de Jesus. O que você precisa é se submeter a Jesus e dizer assim: obrigado, Jesus, por cumprir a lei, algo que eu não conseguia cumprir. Quantas vezes nós dizemos: eu não vou mais fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Nós estabelecemos uma lei e nós dizemos assim: eu nunca mais vou fazer isso. Você colocou uma lei para você, que você julga ser bom, e ela é positiva. A pergunta é: você consegue cumprir? Talvez por algum período. Mas se você for muito sincero, você vai perceber que você caiu na lei que você estabeleceu. Meu amigo, se tu e eu não conseguimos praticar a lei que nós estabelecemos, imagina o padrão de Deus. Você acha que dá para você cumprir o padrão de Deus? De santidade de Deus? Você não consegue, meu amigão. Você não vai conseguir. Por isso que Paulo está dizendo: Pedro, não começa a colocar as leis, colocando as pessoas uma imposição, porque isso vai aprisionar as pessoas, mas as pessoas vão perceber que elas nunca vão conseguir cumprir. Por isso que Jesus morreu na cruz, justamente porque nós não conseguimos cumprir, mas Ele cumpre. E por causa do sacrifício de Jesus, nós somos achados justificados. Nós não somos justificados porque somos bons, somos competentes, somos disciplinados, somos habilidosos e inteligentes. Nós somos justificados pelo que Cristo fez por nós. O que você precisa é: reconheça Jesus, se renda a Jesus, aceite o sacrifício de Jesus, e Ele coloca a sua vida aceitável diante do Pai e realinha todas as outras coisas. Por isso a salvação é resultado da graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Não tem nada que eu possa fazer para que a minha experiência fique mais robusta na fé. O que Paulo está dizendo é: a nossa salvação é pela graça de Deus e não resultado das nossas obras. Sem Cristo nós nos somos impuros, mas com Cristo e por meio de Cristo nós nos tornamos puros, e por isso somos aceitos pelo Pai. Versículo 17: se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Não, de modo algum. Se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor. Versículo 19: por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que Ele me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei de Cristo, Cristo morreu inutilmente. A lei tem o seu valor, o Antigo Testamento tem o seu valor. A lei de Deus, ela foi nos dada para nos proteger. Às vezes a gente acha que a lei foi nos dada para nos tirar a alegria. Nós achamos que as leis de Deus são muito pesadas porque elas querem nos privar. Mas na verdade a lei que Deus nos deu foi nos dada para nos proteger. Tanto é quando Deus cria o homem e a mulher, institui eles no jardim, Ele diz assim: comam de todas as árvores, mas não comam da árvore dessa árvore específica. Por quê? Porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, isso aqui vai proteger vocês. Não se deixam corromper. Porque se vocês se deixarem corromper, vocês vão morrer. Só que a lei, ela tem uma capacidade de revelar a nossa enfermidade. Mas a lei não tem a capacidade de nos curar. A lei foi estabelecida para que a gente olhe para ela e chegue à conclusão:
eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu sou incapaz de praticar tudo isso. Então, a lei, ela vai mostrar a enfermidade. E aí vem Jesus. E Ele é quem vem nos curar, e nos restaurar, e nos redimir. Nós somos encontrados pelo Pai como justos, não porque cumprimos todas essas regras, mas porque Cristo pagou um preço na cruz. E agora somos encontrados amados pelo Pai, pela obra salvadora de Jesus, por mim e por você. A lei não nos traz vida, mas a vida é recebida quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e reconhecemos Ele como Senhor da nossa história. O livro de Gálatas é chamado a Carta da Liberdade. Talvez você esteja preso a algumas leis que você mesmo estabeleceu para você. Talvez você já tenha dito para você mesmo, no seu íntimo, eu nunca mais volto a fazer isso. E você colocou uma lei para você. Bem intencionado, tenho certeza disso. Porque você sabe que fazer aquilo faz mal e que machuca os outros. Mas a lei tem só um objetivo: revelar que somos pecadores. Mas agora o que você precisa é reconhecer a graça misericordiosa de Deus, porque Ele consegue fazer aquilo que eu não consigo. E agora eu posso ter paz com Deus, pela obra do sacrifício e ressurreição de Jesus. Se você vive essa corrente que te aprisiona, eu queria te apresentar o Evangelho, eu queria te convidar a entregar a sua vida a Jesus essa noite. O que é entregar a minha vida a Jesus? Deixa eu tentar te explicar. É falar como Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Agora quem vive é Cristo que vive em mim. Porque aquele antigo Tiago morreu. Porque a lei fez com que eu morresse, eu não tinha condições de viver. Mas agora, ao entregar a minha vida para Jesus, Cristo começa a nascer em mim. E agora quem vive é Cristo. E agora a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Nós somos incapazes de colocar a nossa família no lugar. Nós somos incapazes de consertar os prejuízos que causamos. Foi exatamente para isso que Jesus veio, porque Ele se importa com você. Ele te ama. E Ele sabe que nós somos incapazes, por mais esforçados e disciplinados que possamos ser. E aí Ele vem e se entrega por nós, para que agora a gente possa entregar a nossa vida para Ele. E a partir disso, o que começa a acontecer é Cristo vivificar o nosso ser. E transformações profundas e genuínas vão acontecer pelo Evangelho de Jesus. E agora a vida que você vai viver é viver uma vida que se alinha ao Evangelho de Jesus. E talvez você diga assim: mas eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa, porque agora eu vou ter que viver uma vida diferente. O que você vai precisar se comprometer é viver em conformidade com o Evangelho de Jesus. E Jesus sabe como falar para você colocar as coisas no lugar. Existe muito cristão que já conhece a Jesus, que já entregou a sua vida a Jesus, mas que ainda não está vivendo em conformidade com o Evangelho. Essa é uma noite para que você se arrependa. Nós vamos orar. O que Deus está falando com você essa noite? Existe algo que você precisa entregar ao Senhor essa noite? Você tem lutado, você tem se empenhado,
mas você reconhece que não tem mudado muita coisa. E que você precisa, na verdade, é de uma transformação genuína que só Jesus Cristo pode fazer. Talvez você não entenda tudo, mas você vai entender a partir do momento que se dispuser a obedecer. E uma coisa eu garanto para você, porque o Evangelho nos garante. Pode acreditar, a vida que o Evangelho tem para nos apresentar é uma vida abundante, alegre, em paz, longe da mentira, longe da vaidade, longe da prisão, longe do cárcere da droga, longe do cárcere da pornografia, das vaidades, porque o Evangelho é libertador. E agora você vai viver uma vida para a glória de Cristo. E ao viver uma vida para a glória de Cristo, você vai aprender a amar mais a sua esposa, aprender a dedicar tempo ao seu filho, aprender a cuidar da sua saúde, e tudo mais vai ser colocado no lugar. Porque a primeira coisa que precisa ser colocada no lugar é o seu relacionamento com Deus. E tudo mais é afetado. Essa noite é uma oportunidade para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E reconhecer que o que você precisa é da obra salvadora de Jesus por você. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento, eu queria convidar, aonde você está, aí no seu cantinho mesmo, no seu coração, a orar da seguinte maneira: Senhor Jesus, essa noite eu entendi que não são os meus esforços que vão restaurar o meu relacionamento contigo. Essa noite eu entendi que somente o sacrifício de Jesus pode me trazer liberdade e vida plena. Eu estou cansado de lutar. Eu já tentei várias alternativas e fracassei em todas elas. Agora, Senhor, eu entendi que o Senhor veio justamente porque eu não conseguia. E eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor me ensine a viver uma nova vida, para que o meu relacionamento com Deus seja restaurado e tudo mais seja colocado no lugar. Que isso aconteça na minha vida, Pai, e que esta igreja e esses irmãos que estão aqui cooperem para que eu viva uma vida alinhada ao Evangelho, de modo que eu possa influenciar a terra, para que outros também caminhem juntos, por louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração e fez ela com muita sinceridade no seu coração, eu queria dizer para você que você hoje recebeu uma nova vida e que você é nova criatura. E que agora Cristo garante que Ele vai caminhar cada segundo e cada centímetro com você. E que a vida que agora você vive no corpo, para a glória de Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada. Querido Deus, Pai, abençoa cada um dos irmãos que vieram aqui essa noite. Aquilo que o Senhor tem nos confrontado, por favor, Senhor, não deixe a nossa mente descansar sem antes ter uma conversa verdadeira e sincera contigo. Não deixe nós nos acomodarmos e fecharmos as nossas panelinhas achando que somos mais especiais do que os outros. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra as divisões que possam acontecer na nossa igreja. Que nós sejamos unidos somente pelo Evangelho de Jesus. E que nós possamos viver de acordo com o Evangelho. Que outras pessoas possam ser alcançadas. E que o Teu reino alcance, trazendo esperança e regozijo para outras vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
irmãos, nós estamos chegando ao final de mais esse culto e eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos encerrar esse momento louvando ao Senhor com alegria por tudo que Ele tem feito por nós e pedindo para que Ele reine sobre a nossa vida, reine sobre o nosso viver. E eu espero que esse seja um desejo real do seu coração, que Ele reine sobre a sua vida ao longo de todo o tempo que ainda temos aqui neste mundo, até o momento em que nós estivermos juntos com Ele na glória. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor dessa criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos juntos declarar: reina, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Somente o Senhor é digno da nossa adoração, Pai. Então recebe o nosso louvor. Nós dedicamos ele a Ti. Vamos juntos. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Cordeiro bendito do Senhor. Senhor Deus, a todos abençoe. Uma ótima semana e até o próximo domingo. Tchau.